A paz do Senhor, vasos e vasas, varões e varoas, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal De Servo para Servo, um canal onde ninguém é maior nem melhor que ninguém. Estamos aqui apenas tendo uma conversa de servo para servo. Como vai vocês? Então, nós vamos meditar hoje em cima do tema que é aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Caso você não tenha uma Bíblia presente aí com você, ou caso não tenha mesmo, me acompanhe pelo navegador mesmo, não tem problema, mas o importante é você acompanhar. Eu lerei dois textos para meditar em cima dessa passagem, tá? O primeiro é 1 Coríntios 10, a partir do versículo 12, somente o versículo 12, que vai dizer assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Ou, em outras traduções mais claras, vai dizer assim: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E agora nós vamos lá para Gálatas, vamos ler a partir do versículo 11 do capítulo de número 2. Ou seja, capítulo de número 2, versículo de número 11, que vai dizer assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Aqui Paulo chama a atenção de Pedro, mas algo que eu quero chamar a atenção para essa passagem é que Paulo veio depois que Pedro. Paulo foi convertido bem depois de Pedro. Pedro era um apóstolo que foi escolhido diretamente por Jesus, primeiramente como discípulo. É um que foi resgatado por Jesus nos capítulos finais de João. Esse era Pedro. Agora, Paulo era alguém que foi bem depois de Pedro. Porém, Paulo, ele nota alguma coisa que está andando errado. Ele fala: olha, Pedro, alguma coisa não está certa. Você trilhou um caminho ótimo até aqui, mas está se desviando. E ele começa a chamar a atenção de Pedro e a alertá-lo. Ele fala: Pedro, você pode ser grande, você pode ser top, a sua pregação pode ser maravilhosa, mas no versículo 8 ele vai falar: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para os gentios. Ele está falando: o mesmo Deus que te escolheu, Pedro, foi o mesmo Deus que me escolheu. O mesmo Deus que te deu o dom de pregar, foi o mesmo Deus que te deu os meus dons. Então, ei, você que está ouvindo essa palavra, eu não sei se você tem cargo na igreja ou se você não tem, mas essa palavra está dizendo o seguinte: não importa o seu cargo, você tem sempre que vigiar. Pedro era grande, talvez você seja um evangelista, um missionário, você seja hoje talvez um pastor, mas você nunca terá o seu nome acima do nome de Deus. O seu nome nunca será acima do nome ou das pregações de Jesus Cristo. E Paulo está falando isso para Pedro. Pedro, tudo bem, você é grande, a sua pregação é maravilhosa. Quando você prega pelo Espírito Santo de Deus, milhares de almas se convertem para a honra e glória do Senhor. Mas você está esquecendo que é homem, você está esquecendo que é falho. Pedro, você não é semideus. E essa palavra é para os dias de hoje. Você que está me ouvindo, se encontra nesse caso, você não é semideus. Você é homem e você pode vir a falhar. Não se garanta no seu título, não se garanta no seu chamado. Não fale: eu tenho isso, eu sou pastor, ninguém pode me chamar a atenção. Eu sou pastor, o quê? Eu pecando? Não, eu sou pastor negativo, meu amado. Você pode por acaso vir a cair, sim. Você pode por acaso vir a errar, sim. Então, talvez hoje você não tenha os pecados que a gente mais bate na tecla, que são a prostituição, que são a fornicação, o adultério. Talvez realmente você não peque assim, mas analise-se, porque talvez você não peque assim, mas o seu coração está cheio de prepotência, o seu coração está cheio de orgulho, o seu coração está cheio de soberba, de avareza, de egoísmo, de luxúria, e aí você se garante pelo seu título e fala: não tem problema, eu não peco assim, mas o seu coração está contaminado.
santificado. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando, Pedro, a sua pregação é linda. Você é ungido por Deus. De fato, você não peca esses pecados. De fato, você obedece a lei. Mas parece que você está esquecendo a sua origem. Parece que você está esquecendo quem você é. Ei, você não é santo. Você é santificado. Quando você é santo porque você é. Então o único santo é Jesus, porque ele é o que é. Você é santificado porque alguém te santificou. Você precisa de um fator externo, de um terceiro fator, e esse fator é Jesus Cristo, o santo que te santifica. Você não é semideus, você não é supercrente e você não é acima do nome de Jesus. Então cuidado com a sua soberba. Muita gente não peca ou com mulheres ou com homens, mas o coração dentro da igreja está cheio de soberba, cheia de prepotência, que ele está pregando, maltratando e afastando vidas. E quando alguém simples e humilde vai chamar a atenção, o que ele faz? Ele vira a cara e fala: você não pode chamar minha atenção. Quem é você para me chamar a atenção? Você é um moleque, você é uma menina, você não pode me chamar a atenção. Mas não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Paulo chega com autoridade, base e respaldo bíblico para falar: Pedro, você é grande, mas está caminhando por um caminho que Cristo não te ensinou. Se você é alguém de posição e está escutando essa palavra, pense no que você tem sido. Você tem se garantido no seu título? Você tem se garantido em você cumprir as leis? Ou você tem se garantido na salvação, na pregação e em Jesus Cristo? É uma palavra que nós temos que refletir, porque mesmo que nós não pecamos pecados notórios, talvez a nossa mente esteja cheia de soberba e prepotência, e isso não entra no reino de Deus. E aí Paulo dá um choque de realidade e fala: se tu, sendo judeu, vive como os gentios. Meu amado, ele está falando: Pedro, você esqueceu que antes você era um homem sem letra? Você esqueceu que antes você era só um pescador e que Cristo te tirou daquele mundo e te trouxe para as boas novas da salvação? Você está esquecendo isso? Não se esqueça de quem você é. Não se esqueça da humildade que você tinha, independente do patamar onde você chegou, independente se sua pregação é maravilhosa, a humildade não pode fugir do seu coração. E é isso que Deus quer falar nessa manhã que eu estou gravando esse vídeo para você. Através da vida de Paulo, você pode ser grande, mas você tem que tomar cuidado para não cair. E isso que ele disse para Pedro: Pedro, você é grande e eu estou te alertando a não cair. Então, independente do que você seja, cuidado para que não caia. A paz do Senhor e fique com Deus.